A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando esse trabalho, esse projeto, esse canal com todo mundo, fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, se preparando para o caminho, para a salvação. E hoje, irmãos, eu tenho algo para falar para vocês, ainda mais forte do que ontem. Porque Jesus tem tocado no meu coração, o Espírito Santo tem pregar isso aqui para vocês hoje. Se vocês não querem, eu não posso fazer nada. Mas a minha parte eu estou fazendo é avisar vocês, orientar. Se vocês não querem compartilhar com outras pessoas esse trabalho, orientar, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês vão perecer. Porque a timidez vai levar vocês para o inferno. Que tímido é aquele que deixa de falar de Jesus para pessoas. E o nosso dever como cristão, como crente, é fazer isso. E hoje eu estava assistindo um filme bíblico, com a Bíblia na mão, e olha, é tremendo, irmãos. O ímpio jamais herdará o reino dos céus. Os ricos e maldosos também não vão. No céu só entra quem é santo. Quem se santificar agora, estou avisando isso para vocês sempre. Não brinque de ser crente, não vá para a igreja achar que você está salvo, porque você não está. Você está entendendo, meus amados irmãos, o que eu estou falando para você, estou avisando? Estudem a palavra para que você não seja enganado por esses falsos profetas, esses anticristos, falsos mestres que estão aí no meio de nós. Vocês estão deparando diante de coisas. Eu vou dizer para vocês com toda a certeza, com toda a convicção, com todo o conhecimento e com toda a certeza. Estude a palavra que vocês vão descobrir. 98% dos pastores de hoje estão tudo corrompidos. Estão todos corrompidos. Eu visitei 64 igrejas. E eu não encontrei pastor que esteja interessado, focado nas ovelhas que tem lá na igreja. Cada um faz o que quer, monta diretoria e ficam lá aquele povo ali. Não tem mais decência nos cultos. Não tem mais doutrina, disciplina nos cultos. Não tem mais uma diferença entre um restaurante e uma igreja. Estão todos do mesmo jeito. Do jeito que estão no mundo, estão lá para dentro da igreja. Não tem mais uma referência, não tem mais uma reverência ao Evangelho do Senhor Jesus, a palavra. Do jeito que estão no mundo, vão lá para fora, lá no dia a dia, vão para dentro da igreja. Entende? Lá então não é igreja. Lá é o mundanismo está lá dentro. E tudo a mesma coisa. Não tem estudo, não tem palavra verdadeira. Uma pessoa sobe no altar para pregar com um roteiro na mão. Eles escolhem as coisas para falar e ficam lá se exaltando. Eu quero ver um pastor subir dentro de uma igreja, em cima do altar, lá atrás de um púlpito, pegar o microfone sem Bíblia e pregar a palavra verdadeira. Pregar salvação, arrependimento, libertação. Não tem mais isso, irmãos. Não tem mais batismo, não tem mais conversão. Não sei se você faz um apelo lá, quando você chamar as pessoas, não vão. Não tem ninguém que vai. Por quê? Porque o pastor da igreja não tem estrutura espiritual para isso. Acabou. Estão cegos espiritualmente, mortos espiritualmente. Estão seguindo um rito. Não é mais o evangelho do Senhor Jesus, não está mais dentro da igreja, está um rito. Que cada pastor dali cria seu próprio estilo
e ali mora ali no comodismo, fica naquele comodismo, e é assim que está acontecendo. Se vocês querem prova disso, vão vocês mesmo, vejam com os próprios olhos. E é isso, irmãos, que mais me entristece o Espírito Santo, é isso. Porque ele está aqui para fazer a diferença. Jesus foi crucificado, veio ao mundo salvar. Está esperando que o povo se salve. Uma coisa eu vou dizer para vocês, irmãos, lembrar vocês. Na justiça de Deus não tem misericórdia. Não tem. Isso é prova. No dilúvio, quantos anos Deus esperou Noé construir a arca? Para salvar de uma geração inteira, para salvar 8 pessoas. Os outros não teve ninguém mais que conseguisse entrar na arca e ser salvo. E sim os animais. Um casal de cada espécie. Entenderam? Sodoma e Gomorra, Deus salvou uma pessoa só. Por causa de Abraão, pela Ló. Lá no deserto, quantas mil pessoas saíram do Egito que Deus tirou de lá? Por meio de Moisés? Quantos se salvaram? A minoria. Só de uma vez, por causa da incredulidade, das murmurações, da rebeldia, da desobediência e da perversão deles, Deus mandou abrir a terra, abrir a boca e engoliu mais de 23 mil pessoas idólatras que estavam idolatrando, adorando bezerro de ouro, rebeldes, desobedientes. Você acha que Deus vai ter piedade com vocês agora, com o ímpio agora? Não vai. Os corruptos, os avarentos, os mercenários, com os incrédulos, com os idólatras, com os prostitutos. Não vai ter também misericórdia, irmãos. A única coisa que tem agora, o motivo, se você quer. Ontem eu falei as coisas que vão acontecer e estão acontecendo. Hoje eu estava vendo ali no YouTube, agora há pouco, e estavam falando que lá na China está lá uma praga de rãs cobrindo carros, invadindo as casas, invadindo tudo. E gafanhoto, tudo junto, 2 pragas ao mesmo tempo. Agora você veja lá o líder daquele país, quem que é? Um ditador, um comunista, mata, tortura, prende, tira salário dos crentes, dos cristãos, maltrata, obriga eles a querer adorar eles, criaram a própria Bíblia para eles. Deus está fazendo a justiça dele agora. Além dos terremotos, enchentes, furacão, tornados que está vindo na China, destruindo a China há anos. Mais de 5 anos está enchente direto, deslizamento de terra, barragens sendo estouradas, barragens, tudo na China. Eu não lembro agora quantas barragens, sei que foi mais de 30 que é barragem, se romperam, invadindo cidades, inundando tudo. E vocês estão brincando ainda de crente, estão esperando acontecer? Não vai dar tempo. Quando vocês verem, já era. Não brinquem, busquem, estudem a palavra. Conheça quem é Jesus, se una a Ele, para que Ele possa te ensinar e te levar você para o reino dos céus com Ele. Porque senão você vai ser afastado da presença de Deus e da vida, do reino dos céus. E não vai demorar muito, irmãos.
Ontem eu falei, hoje estou alertando você de novo. Vamos ver o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo 3. A vinda do Senhor Jesus. Amados, esta é e agora amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que nem se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas essas coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Permanece, irmão. Então não vai ser diferente agora. O ímpio vai perecer. A antiga aliança, irmãos, que vocês só estão pregando a antiga aliança, é só salmo, provérbio e um monte de coisa aí. Isso não vai salvar você, é letra. Isso é letra. Acontece que de propósito esqueceram que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogados em águas, pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que você não deve esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua vinda. Entenderam? Então, meu irmão, não tem como fugir. A misericórdia de Deus, ela está agora à disposição de todos quando se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, vigiar e orar e estudar a palavra para que você não seja enganado. Porque está vindo, já está por aí. E vocês, muitos estão sendo enganados dentro desses tempos que vocês estão indo. Porque vocês não conhecem a palavra, não conhecem Jesus. Vocês sabem que Jesus existe, vocês sabem que Deus existe, vocês sabem que o Espírito Santo existe, vocês sabem que o reino dos céus existe, vocês sabem que o inferno existe. Mas estão aí, ó, cego, surdo e mudo. Não estão dando a mínima para isso. Eu estou orientando, porque Jesus tem me tocado no meu coração. Hoje de madrugada, e eu estou orando sempre. 13 anos orando, levantando de madrugada, orando, estudando a palavra e pedindo discernimento da palavra. Por isso, as minhas orações são:
Senhor, dá-me, Senhor, sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra, porque eu quero pegar ela genuinamente ao povo. Esse pedido eu faço 3 vezes por dia. E vem, irmãos. E vem, tá vindo. Quando eu menos espero, eu estou sentado ali, dali a pouco vem a palavra. Ontem eu já falei aquilo, hoje de novo. Anuncie que o reino dos céus está próximo, porque grandes coisas estão para acontecer. A tribulação ainda não chegou. E aí daquele que tiver chegando na tribulação. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Ontem eu falei do Rio Eufrates, os 4 hoje que você solta o Rio Eufrates. Falei da estrela que vai abrir o abismo, que vai liberar bandos de gafanhotos, com rabo de corpo de cavalo e rabo de escorpião, comendo veneno de escorpião para ferroar os homens, para castigar os homens, e vão pedir para morrer, e, não vão, e a morte vai fugir deles, porque é para castigo. E muitos, em vez de se arrepender, ainda vão blasfemar contra Deus. Você quer ser um desses? O inferno, irmãos, é eterno, não tem como ir. O inferno foi preparado para os ímpios. Mateus 25, 40, 41 diz, Jesus falou, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus é falso? É isso que vocês estão não estão dando a mínima para quem é Jesus da vida? Para que falam de Jesus? Ficam contando a história da antiga aliança. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Se eu estou falando ontem, eu falei, hoje vou falar de novo, porque está escrito que Paulo falou a respeito da antiga aliança. Aquele que ainda prega a antiga aliança, o véu ainda está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios, no capítulo 3, em diante, ao 18. Está aqui, ó, o título dessa mensagem aqui, ó, é O Ministério da Nova Aliança. Eu vou repetir de novo para você desde o início, para ver que não adianta você estar vendo Salmo, Davi, Jeremias, Isaías. Vocês não estão pregando o Evangelho, não estão vivendo, e não conhecem Jesus. Vocês só estão copiando, falando aquilo que já foi falado, aquilo que já existiu, aquilo que já desvaneceu, aquilo que já acabou. Não existe mais isso para nós. Para nós hoje é o Evangelho do Senhor Jesus. Querem questionar? Questione. Mas é o Evangelho de Jesus que vai salvar vocês, não é a letra. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 3, do verso 1 em diante. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidades, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vós ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos vós. Manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por meio de Cristo. Não é por meio de Davi, não é por meio de Isaías, não é por meio de Eliseu, não é por meio de ninguém. É por meio de Cristo. Por meio de Deus.
E, entenderam? E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa de nós mesmos. Oh, Jesus do céu! Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra. Olha só. Mas do Espírito. Porque a letra mata. Aonde que tem falando aqui? Que a letra não está escrita em tábuas de pedra. Onde está escrita no teu coração, no nosso coração. Mas do Espírito. Porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte. Ministério de quê? Da morte. Gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora entenda como vocês quiserem. Porque se o ministério da condenação, ministério da condenação, teve glória, em muito mais proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória é o que permanece. Agora fica lá, Salmos, Davi. Já foi, meu irmão, isso já não é mais, não existe mais para vocês. Isso não vai salvar vocês, isso não vai levar vocês para o céu. Vocês vão morrer, porque a letra é lei. E a lei foi acabada, foi desvanecida. Vocês ficam teimando, são cabeçudos. Eu fui visitar uma igreja onde eu me converti. 21 anos que eu não ia lá. Domingo passado eu fui lá visitar. Ainda estão estudando ainda. A antiga aliança, todo ano, começam lá em Gênesis, vão terminar lá em Apocalipse, leva lá. Estão morto espiritual. Olha no verso 12. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Ou na outra Bíblia está aqui, que era transitório. Aqui já mudou, isso aqui é Bíblia Nova. Que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre o coração deles na leitura da antiga aliança. Vamos ver de novo?
mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu será removido. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ver de novo aqui o 16? Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora me diga aí, irmão. Então eu posso dizer por esta palavra, por esse livro, porque Paulo escreveu aqui, que quem está pregando a antiga aliança ainda não é convertido. Não é convertido ao Senhor Jesus. Ainda está na lei, prega a lei, vive pela lei, está no pecado. Porque a lei, o antigo é pecado. Porque ainda estão levando ovelha, bode, touro, para remissão do pecado deles. Isso não salva ninguém. Só falta fazer isso. Todo ano colocar uma galinha, colocar uma pomba, colocar uma coisa no pescoço, um bode, e levar lá para o sacerdote, para o teu pastor, para sacrificar, para salvar teu pecado, que nunca salvou e nunca salvará. Entendeu? Vamos no 18? E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma ou na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Somos transformados de glória em glória. E todos nós, com a cara descoberta, não precisamos colocar véu no nosso rosto. Nós refletimos na imagem do Senhor Jesus. Somos transformados de glória em glória. E vocês, continuem na antiga aliança. Continue pregando a antiga aliança. Contando história, lei. Porque o que vocês estão fazendo é da boca para fora. Agora, quando você pega a palavra, você conhece a palavra, você conhece Jesus, você conhece verdadeiramente quem é, você sente a presença dele na sua vida, e você vê que ele está presente, ele te orienta pelo meio do Espírito Santo e dos anjos que te protegem. Então, meus amados, a minha parte eu estou fazendo, eu estou avisando. Vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. E examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Entenderam? Vou lembrar vocês mais uma vez, João 12, 47. João 12, 47. Aqui, ó. João 12, 47, João 12, 47, João 12, 47. A Bíblia está nova, está ainda colada as folhas. Puxa, que cheguei na página 13 já mesmo. Aí, passei. Quer me familiarizar com essa igreja, com essa palavra aqui de novo, essa Bíblia? 47.
De 44 diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Quem me rejeita a mim, quem rejeita, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem eu julgue. A própria palavra que falei, esta o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai ou me ordenou ou falou. Ela vai julgar, irmão. Se você está pregando a lei, contando história do Novo Testamento, da Antiga Aliança, Eliseu, Isaías, Jeremias e Davi, Salomão, vocês vão morrer. Ela vai te condenar você. Ela vai condenar vocês, já estão sendo condenados, por isso está escrito ali, mano. Até hoje, quando é lido Moisés, o verbo está posto sobre o coração de vocês. Mas quando vocês se converterem ao Senhor Jesus, então o véu será removido. Então vocês estão no pecado. Não venha querer dizer para mim que não, porque a própria palavra está te condenando. A própria lei condena. Porque se a antiga aliança fosse boa, não tinha necessidade da segunda. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 7. Entendeu? Se a antiga aliança fosse boa, não tinha necessidade da segunda. Então, irmãos, lá no Hebreus 13, aliás, 8:13, está escrito isso aqui, irmãos. Prestem bem atenção aqui. Por que eu estou condenando a palavra da antiga aliança, a conversa contando história? Hebreus 8:13. A Bíblia aqui está com a folha colada ainda, que eu comprei ela ontem. Está difícil eu folhear ela agora. Até descolar todas elas. 8:13 diz, no 12 diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Olha só. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele está falando isso aqui. Quando ele diz nova aliança, tornou-se antiquada a primeira. Tornou-se antiquada. Você vê que essa Bíblia tem outra versão, por isso que eu estou me atrapalhando um pouco, porque eu estou me acostumando com um novo sistema, uma nova maneira de falar. Na outra é voz, aqui está falando vocês. Entende? Então eu tenho que me adaptar com ela, que eu vou me atrapalhar um pouco. Mas nós chegamos lá. Entenderam? Então está escrito aqui, ó. Hebreus 8:13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. E vocês estão lá, Salmo, Davi, Jeremias, Isaías e um monte de coisa. Tá? Continue aí. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando você se converter ao Senhor, então o véu será removido.
Daí precisam ser convertidos, eles precisam estar pertencendo à vinda de Jesus. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ô Senhor Jesus, dá sabedoria para esse povo, Senhor. Desprende eles do pecado, Senhor. Dá força, Senhor Jesus. Quebra esse coração duro, Senhor, que não te conhece. Conta história, 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 porque só fala da boca para fora. O coração está vazio, porque não tem o Senhor Jesus, a presença do Senhor nesses tempos. Porque o Senhor não está no lugar onde não te adoram, o Senhor Jesus. João 10,16. Jesus está esperando que algum pastor se converta ao Senhor para que ele possa cumprir com essa palavra. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém agregá-las estas. Elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Então fica com vocês essa mensagem. E que Deus tenha misericórdia de vocês. Toca no coração de vocês. E que vocês venham se converter ao Senhor. Porque até agora já conta a história de salmo. Então o véu ainda está no poço no coração de vocês. Amém? Fica com vocês essa mensagem. E que Deus abençoe vocês. Não esqueça que eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para agradar a Deus. Fazer o que Ele me ordenou fazer. Como está escrito em João 15,16. Não foi vós que escolheste a mim. Foi eu que escolhi a vós e nomeei. Para que vais e deis fruto. Então, estou lutando para isso. Que Deus abençoe a todos.